Olá pessoal, bem-vindos ao canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Eu me chamo Marcos, sou o professor Marcos e nós vamos fazer uma aula de revisão de História para o 7º ano sobre o conteúdo do Renascimento Comercial e o Renascimento Urbano, né? Como a gente pode ver na imagem, isso aqui é uma imagem de uma feira atual, né? Mas uma feira, por se tratar de acontecer em uma cidade que mantém suas características medievais, né? Mas é na atualidade, essa imagem. Na França, se não me engano, na França. Observando a imagem, pessoal, pronto. Se a gente pensar que no feudalismo, a gente tinha aquela imagem lá do castelo e ao redor somente terras vazias, quer dizer, terras com plantações e trabalhadores rurais, né, executando suas tarefas. Agora a gente pode ver que nesse mesmo lugar, né, onde antes só tinha plantações, agora nós temos uma cidade funcionando, né, construções, não é isso? Da época, claro, ainda meio de palhoça, assim, variando entre palhas e barro, né, que era o material de construção daquele período, e você consegue ver toda a sociedade, né, funcionando de forma diferente. Então, comércio, pessoas transitando, e mais adiante você vê, né, aquela área rural, quer dizer, aquela área de plantação, e mais distante você está vendo o castelo lá embaixo. Então é isso. Foi isso que aconteceu nos feudos. Os feudos se tornaram cidades comerciais e com certo desenvolvimento urbano. A expansão comercial da Europa. O renascimento comercial na Idade Média beneficiou principalmente as cidades italianas. Alguns dos motivos foram a localização geográfica favorável, né? Todas as cidades italianas, elas são banhadas pelo mar Mediterrâneo, né? O outro lado do mar Mediterrâneo é o continente africano, né? Um pouco acima você tem um caminho para a Ásia, e aí isso facilitou esse comércio, né? As cidades de Gênova e Veneza, na Itália, foram, nesse período, as cidades comerciais mais importantes da Europa, né? É de lá que vai partir as especiarias que saem da Índia, né, que saíam da Índia, que chegavam na Europa, né? Então, o fortalecimento das ligações comerciais com o Oriente durante a Quarta Cruzada, onde se obteve o direito à distribuição de mercadorias orientais pelo continente europeu. Exatamente o que eu acabei de dizer. A partir daí, né, por conta dessa localização geográfica das cidades italianas, que vai favorecer o comércio com o Oriente, ou seja, com a Índia, das tão cobiçadas especiarias. O renascimento das cidades. Como anteriormente, a maior parte da Europa era constituída por feudos, esse processo foi chamado de renascimento urbano, pois as cidades voltaram a se tornar importantes núcleos econômicos, né? Por quê? Porque a gente está falando voltou, quer dizer, retornou, porque no período do Império Romano, esses lugares eram desenvolvidos no contexto, no sentido comercial. Aí vem a crise do Império, essa crise do Império vai destruir, né? Vai gerar um êxodo inverso, as pessoas vão sair da cidade para o interior, e aí vai surgir os feudos, né? Vai surgir a sociedade feudal, certo? Observando a imagem. Então, essa imagem deixa bem claro, né, o benefício da localização, né, dessas cidades italianas, né? Aí você vê uma imagem de Gênova, né? Você vê que o mar está bem próximo, né? A cidade foi construída próximo ao mar, justamente para favorecer
esse comércio, né, com a Ásia, com a África, né, com o mundo conhecido da época. Né? A imagem deixa bem clara. É uma imagem atual, mas essas construções aí, né, elas se conservaram. A Europa, em muitos lugares, se conserva algumas características da Idade Média. Né? O renascimento urbano na Idade Média. O renascimento urbano tem relação direta com o aumento de produção agrícola. Né? Esse aumento, além de ser resultado de melhorias técnicas, né? Que adveio de uma melhora na temperatura geral na Europa, que garantiu mais terras para serem cultivadas. E com mais alimentos disponíveis, a população europeia aumentou significativamente. Então, na verdade, aquilo que a gente vai aprender, né, em aulas anteriores sobre o arado, por exemplo, né, a técnica de arar a terra, do arado, do material que antes era feito de madeira, que danificava rápido, agora já é feito de ferro, ele já é mais resistente. Então agora o agricultor consegue, né, plantar numa extensão bem maior, e isso vai gerar essa disponibilidade maior de alimentos, né, que vai contribuir para o renascimento urbano. Desafio da semana, pessoal. O desafio dessa semana vocês vão, né, comentar sobre o surgimento da burguesia na Europa. Então, entendam que o crescimento urbano e comercial, tudo é também fruto do surgimento desse pessoal aí, da burguesia. Né? Eles são os responsáveis direto por esse crescimento. Então eu quero que vocês pesquisem, comentem no portal, coloquem, postem, né, lá no local específico, né, do portal, para que vocês possam responder, o professor possa corrigir e vocês aprenderem um pouco mais, certo? Obrigado, fique com Deus, que Deus abençoe a todos.